Dizer primeiro da satisfação que a gente tem de ter esse espaço de colaboração dos tempos. Nós temos diversas iniciativas junto dos assentados, principalmente do Campos de Souza. E aí, assim, quando a gente conversava com alguns camponeses, dizendo que a gente ia estar nesse espaço de discussão, eles pediam para a gente dizer assim: fale da nossa satisfação de receber os projetos de extensão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, fale o quanto é importante o campus estar no espaço com os agricultores construídos. Não para, mas como. Desde a questão da apicultura, os biodigestores, das feiras agroecológicas, da produção agroecológica, e a gente até se dizia, nessa região não dá para plantar coquimão. A gente tem que plantar as plantas que se adaptam ao semeador. E aí é isso que a escola tem ajudado a gente a fazer nos assentamentos. Tem ajudado a gente a discutir com os camponeses, junto com os camponeses, esse novo modo de produzir ou continuar esse modo de produção que os nossos antepassados tinham antigamente. Então eu acho que, e além de tudo, respeitando as potencialidades locais. É uma discussão que a gente tem feito no socorrismo, é uma discussão que a gente tem feito a partir do que se tem na comunidade, não trazer de fora, mas o que se fortalece na comunidade para ajudar os camponeses a perceber que eles têm que crescer a partir do que se tem local, porque o que vem de fora muitas vezes vem contaminado. Os 5 assentamentos que estão participando com 11 famílias, e que para eles é um valor que ninguém sabe nem dizer o tamanho do valor que é para cada um agricultor naquela feira. E sexta-feira a gente recebe uma visita de uma professora do IF de Cajazeiras com uma turma de alunos para que a gente fale de agricultura familiar, porque ela está trabalhando com eles a agricultura familiar. Então a gente vê assim, tipo um intercâmbio, um projeto de uma escola de Souza que contribui com a gente lá em Cajazeiras e que a escola de Cajazeiras vai se beneficiar através de um projeto de outra escola. Isso é de muita importância para nós, agricultores, e também para os alunos, que eu acho, de todas as escolas, tanto de Cajazeiras como Souza. Então, o IFPB Campos Souza, ao meu ver, faz um trabalho excelente nessa área. Da outra vez que eu convivi com mais aqui, eu estava cobrando as informações da Rede Rizoma, porque aqui parece que ninguém conhece. É um despropósito. A Rede Rizoma, desde lá de Areias, o evento que a gente vem trabalhando, mas aqui é desconhecido. Precisamos trabalhar em rede. E a gente só vai ter sintonia quando estivermos atuando em rede. A Rede Rizoma, o trabalho de pesquisa, também serve para a extensão. E essa dificuldade que o Campos Souza passa, e não é só o Campos Souza, mas a potencialidade nossa é exatamente essa, por causa da natureza dos nossos cursos. Como se fazer a formação dos professores no âmbito da instituição e se reflita para os alunos. E se for um pouco incomodado, praticamente todas as falas o aluno está um pouco de lado, para que isso também seja dialogado junto com os alunos. Aqui o campus é referência citado por vocês no âmbito da extensão, e a gente é praticamente superado pela pesquisa. Não é uma questão de gerar conflitos, mas que a extensão também seja levada um pouco mais a sério. Desde 2012, são os mesmos problemas, E eu queria saber como é a visão da reitoria para integrar os professores, e também como formador de opinião, trabalhos também no âmbito da extensão, não somente para a pesquisa, para que, por exemplo, um artigo, como já foi citado, alcance um número mínimo de pessoas. Ou não é artigo científico. Como transformar esse corpo para que se reflita também para os alunos. Então, toda essa discussão, toda essa relação
atividades, ela acontece, né, pela rede de cultivos agroecológicos que nós temos, né, coordenada pela CPT e Instituto Frei Beda, né, e NAESC. E as associações dos assentamentos, que a cada 2 meses, em torno de 50, 70 pessoas dos assentamentos estão reunidas, né, avaliando e planejando e, né, criando perspectivas, né, dentro dessa rede. Então é uma rede muito importante. Em 2016 a gente retomou a Feira Agroecológica de Aparecida com 10 feirantes. Agora em 2017 retomou-se a Feira Agroecológica de Cajazeiras. E aí a gente vem trabalhando a questão da certificação também. Nós estamos discutindo com a gente também a questão da certificação dos produtos e já está sendo criada a associação, né, para este fim. Então tudo isso é trabalhado dentro dessa rede de cultivos agroecológicos. A extensão de respeito à sociedade, à comunidade, também para dentro da escola, e em torno da coordenação aí, a extensão é criar-se, sei lá, um conselho forte e a gente tivesse uma participação mais frequente de discutir, de dar sequência a essa pauta, né? Quer dizer, dentro da extensão, da direção, que haja participação, né, da sociedade nessas questões todas que envolvem extensão. Eu acho que a gente tem que também pensar um pouco, né, de que forma a extensão é valorizada dentro da categoria, primeiramente dentro da instituição, né, para que ela não seja esse patinho feio, né, para que essas coisas que estão acontecendo lá na ponta, que são vistas lá, sejam valorizadas e sejam evidenciadas na própria academia. Eu acho que aqui, no Campo Souza, eu acho que é uma característica bem particular dos campos do interior, em geral, acho que serve ressaltar um aspecto fundamental nesse sentido, que, primeiro, né, o nosso corpo docente, o nosso alunado, ele não tem uma relação de vínculo muito grande com o lugar onde está inserida a instituição. Né? Os nossos professores, por parte deles, são de fora, os nossos alunos também são de fora. Né? Não são aqui, vêm todos, né, dos municípios, mas não tem um vínculo afetivo com a cidade de Souza. Né? Então, isso gera também um desafio um pouco diferente em se fazer extensão com uma região na qual você não tem um vínculo, você está sempre de passagem. Né? Os professores dos alunos eles estão sempre de passagem naquele entorno, eles não estão fixos e muitas vezes não criam laços de afetividade, de pertencimento, que são elementos fundamentais para qualquer atividade de extensão. Né? E aí eu acho que esse é um desafio que a gente tem que se propor também a pensar como que a gente vai fomentar estratégias para que nosso corpo docente, nosso corpo docente se envolva, porque sem esse pertencimento, sem esses laços de afetividade, nenhuma extensão é possível. Tem que construir momentos como esse, né? A gente tem que começar desde a primeira vez que a gente se encontrou em João Pessoa, em atividades que a gente já conversava sobre essa perspectiva dos fóruns e quando soube que isso ia acontecer, até tem investido um pouco de esforço para que momentos como esse aconteçam, porque é aqui que a gente constrói. Agora, é aqui também que a gente precisa explicitar os conflitos. Eles não precisam ser confrontos, mas a gente tem um espaço de disputa. Disputa não só política, de modelo político governamental, mas disputa também de modelo de educação, de propostas educacionais. Porque quando, por exemplo, eu escuto um professor dizer que o nosso maior problema são os nossos alunos que vêm do campo, eu estou em disputa com o professor ou a professora dessa. Porque para mim a nossa maior potencialidade são os estudantes que vêm do campo porque estiveram sempre à margem de um processo de educação de melhor qualidade. Então, estamos discutindo também com alguns colegas e colegas de pensamento, né, de propostas. Não estamos em confronto, mas estamos em conflito. São duas coisas totalmente diferentes. Então, acho que esse é um espaço importante também de explicitar os nossos conflitos. Né? Os conflitos institucionais. Porque não se constrói política pública, seja ela de um campus até uma presidência da República, se não enfrentar os nossos conflitos. Pensando diferente, temos ideias diferentes, mas precisamos, é saudável, é salutar e é fértil, né? Sobretudo é fértil. Então, acho que espaço como esse é para isso também, a gente não pode se deixar passar por isso. A grande necessidade de que a gente possa estar divulgando esses resultados. E aí, conversando com o professor Eliezer e também
com o professor Eduardo e o professor Pedro, nós protocolamos então essa semana um projetinho de reativar o programa de rádio que nós tínhamos aqui na Rádio Educativa. Eu e o José fazemos parte do conselho da rádio, e aí conversamos, eles abriram lá o espaço, deixaram à disposição o espaço para a gente, e a gente apresentou então essa semana, nós protocolamos esse projeto nas conversas com o professor Eliezer, com o professor Eduardo, com o professor Pedro, que é justamente, aí vai ser um canal de que todas as instituições que estão aqui, todas as entidades, juntamente com o IFPB, possam estar divulgando, porque tem uma pesquisa, inclusive publicada pelo Vaticano, que uma rádio ela não precisa ser a melhor situação, uma situação que nem precisa ser a melhor. Ela atinge aproximadamente, em média, 10 mil pessoas. Isso não é um trabalho fácil, porque como eu estou como promotora de extensão e ensino, a gente vem institucionalmente, e evidentemente que algumas expectativas são geradas frente a isso. Mas há uma necessidade de entendimento que aí, no papel de educadora, né, que dou o direito de saber que sou, e reafirmar esse papel em parceira. Eu estou prometendo, não sou prometendo, ninguém é, né, gestor público. A gente está numa situação muito temporária. E quero compartilhar como educadora alguns aspectos importantes que foram colocados na pauta, até mesmo antes de realizá-la, porque eu acho importante. Porque também é um sentimento. E quem vivenciou o processo de infetização, digamos assim, sem perceber um projeto que desse visibilidade ao trabalho que Souza fazia até então no Pantagruel. Então, acho que a gente percebe que as identidades de João Pessoa, Cajazeiras, Souza e a tão novinha ali, caçula Campina Grande, quando se efetivou a rede, havia nessas diferenças muita coisa a ser refletida que não foi. E a gente meio que atropelou esse processo. Ninguém forma rede assim. É uma coisa imposta de cima para baixo, a gente não se preparou na construção desses laços e nós estamos aqui, há muito pouco tempo na gestão, tendo que construir isso, mas nós estamos atrasadíssimos com Souza. Estivemos muito ausentes de Souza, né? Eliezer e eu somos testemunha da falta de interlocução, e aí eu não quero aqui pensar em culpados, mas essa interlocução ficou difícil e nós também atrasados, nós chegamos hoje com uma agenda que já foi adiada não sei quantos milhões de vezes, e eu quero compartilhar com vocês a angústia com toda essa pauta que vocês trouxeram, porque fruto dela foi essa ausência, né, em 2 anos e meio já na gestão, a gente vem entrando, mas com uma segurança dessa autonomia vivencial e experiencial do Souza como extensionista. Nós nunca tivemos a capacidade de mostrar para o resto da rede como o Souza trabalha em rede. Porque trabalhar com extensão e trabalhar com agricultura, a legislação não permite. Porque geralmente a prática de extensão é no final de semana. Vocês já perceberam isso? Como é que se trabalha a extensão durante a semana? É final de semana. Como é que você coloca uma instituição pública para trabalhar no final de semana? Como é que você coloca um motorista para se dispor aí no final de semana para se deslocar com comunidade? Então tem alguns aspectos. Aí vem a história da própria legislação, a questão de abastecimento, de utilizar o carro, o abastecimento de uma simplesmente liberar, como o socorro. Antigamente fazia, mas a legislação hoje não permite certas coisas. Uma discussão interessante, a questão da taxa de bancário. Talvez na extensão todos
Então, só para se ter ideia da dificuldade que nós temos. É uma luta, eu vou usar a palavra que eu costumo sair, mas ele costuma usar, que é os nossos conflitos, é uma luta hercúlea mesmo, é extensão e pesquisa. Graças a Deus nós estamos caminhando, o desafio é enorme, não é apenas, eu costumo dizer, não é apenas a direção, o estado da direção que vai passar mais resolver tudo, não é bem assim. Né? Eu lembro aquela demanda que o professor Chico colocou, que a gente discutiu qual era a potencialidade, as possibilidades da instituição de oferecer para se fazer projeto. Não importa se tem bolsa ou se tem verba fomentada, taxa de bancada. Pega um projeto com mais